limpar-me. Este cidadão aqui, que a Bíblia não diz o nome dele, ele então reconhece o seu estado de lepra, ele cai em si, ele acorda e sente para a realidade. Ele acorda e diz: se eu ficar aqui no deserto muito tempo eu morro, se eu ficar aqui no deserto eu me acabo, eu preciso trabalhar, eu preciso de cura, eu preciso resgatar a minha docilidade na sociedade, eu preciso resgatar os meus valores sociais, e eu tenho que encontrar esse Cristo. Mas antes de encontrar, ele reconheceu o seu estado de lepra. Pastor, quem mais viveu este reconhecimento? Ninguém mais do que um discípulo querido de Jesus. Veja Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 72. Marcos 14, verso de número 72. Olha quem é que caiu em si, irmão. Às vezes você fica falando: não, pastor, eu sou durão assim mesmo, eu sou difícil cair em si. Olha quem está te dando uma aula aqui nesta noite. Versículo de número 72 do evangelista Marcos: e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Ou seja, caiu em si, lembrou que Jesus tinha dito: uau, eu neguei o Senhor 3 vezes e o galo já cantou 2. Então quando ele lembra disso, ele cai em si, ele volta à realidade, ele diz: uau, como pode ter eu sido tão imprecador desse jeito? Como pode ter sido eu tão pecador desta monta? Como eu posso ter negado o meu Cristo? E a Bíblia diz que ele saiu e retirou-se e foi chorar. Ou seja, caiu em si, voltou à realidade, voltou à consciência, voltou àquele tempo, na verdade, de reconhecimento. Ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua impiedade, a sua injustiça. Ele diz: errei. Ele diz: acabou para mim, eu vou chorar, eu vou me retirar para chorar. Ele reconheceu. Nesta noite, uma coisa é certa: se você entrar pelo caminho do reconhecimento, será muito mais fácil para você. Como assim, pastor? Se você reconhecer o seu estado de pecador, se você reconhecer o seu estado de pequenez, se você reconhecer o seu estado de necessidade, o meu Cristo já entra na situação e diz: meu filho já começou reconhecendo, meu filho já começou sabendo que eu posso todas as coisas, e ele começou entendendo que reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua falha, a sua necessidade. Em nome de Jesus, reconheça o seu estado hoje. Pastor, eu não estou entendendo a palavra. Reconheça de onde você veio, reconheça para onde você vai, reconheça que você nada é. Faça igual o salmista no Salmo de número 8, que é o homem para que te lembres dele. Ó Deus, irmão, eu não sou nada dentro desse universo. Por quê, pastor? Porque o universo para Deus é como o escabelo dos seus pés, é a planta dos seus pés, está ali. Como é, pastor, o mundo, o globo terra, comparado a uma bola de basquete, ou melhor, de capotão número 5, ela é igual uma bolinha de gude comparada ao sol. E se Deus criou o sol, imagine a terra. Então reconheça nesta noite o seu estado de pequenez, reconheça nesta noite a sua pequenez diante da majestade de Deus. Ah, pastor, eu não consigo, eu sou durão assim mesmo, eu sou do estilo assim, antigo, pastor, eu sou difícil até de chorar, eu sou difícil até de me derreter. Acorda nesta noite, volte à consciência, cai em si, você não é nada. É Deus que é na sua vida, é Deus que te ergueu, é Deus que te levantou, foi Deus que te trouxe para a América, foi Deus que te dá vida, é Deus que te dá saúde, é Deus que te dá família. Ei, reduza-se hoje, porque Deus quer falar com você. Cai em si, em nome de Jesus. Pastor, que difícil a palavra hoje, hein? Talvez seja para ceia essa palavra. Não, Senhor, o Espírito de Deus colocou no meu coração e eu posso ser fiel a Ele. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Cai em si, acorde, volte à realidade da fé. Em nome de Jesus. Pedro caiu em si e começou a chorar. Quem mais, pastor, caiu em si? A Bíblia diz que um homem grande na terra por nome Davi, homem segundo o
coração de Deus. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo de número 20, que Deus ungiu a Davi com um santo óleo. Deus localizou Davi, achou Davi, chamou Davi, abençoou Davi, colocou Davi como rei, fez Davi grande, pôs ele por todos os reinados, pôs ele sobre todo Israel como rei, venceu tudo, venceu todos. Mas em um determinado dia da sua história, a Bíblia diz que ele chama o capitão da guarda Joabe de Joabe: vai para a peleja, porque eu estou cansado, eu não vou para a guerra hoje não, hoje eu vou ficar aqui no reinado, eu vou ficar aqui no palácio, eu vou comer aqui um carneiro aqui, abençoado, assado, eu fico aqui hoje. Aí Joabe era tudo que ele queria, foi para a guerra sozinho. E quando Davi percebe que o povo tinha ido para a guerra, que o soldado tinha ido para a guerra, ele passa a passear nos passeios do reinado, ele passa a caminhar nos passeios do reinado, e começa a andar ali. De repente ele olha para uma janela, e alguma coisa começa a chamar a atenção dele. O que era, pastor? Uma vinha igual Nabote, igual Acabe? Não. O que era, pastor? Era um carro bonito, novo? Não. O que era? Era uma mulher. Diz a Bíblia que Batseba está se lavando, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 11, você vai ler isso aí. Batseba está tomando banho, ele olha, e a Bíblia diz que a mulher era formosa, a vista era bonita. Ele começa a olhar e começa já a pecar no seu coração, começa já a derreter as suas entrementes, e começa a ser moldado por um iníquo já formado no seu coração. Não foi para a guerra, deu lugar ao diabo, deu lugar a Satanás. Ele chama o mensageiro e diz: vai lá e chama ela. E ela vem até ele coabita com ela e dá à luz a um filho. Ficou pejada, ficou grávida. Quando isso acontece, a Bíblia nos diz que Deus envia um profeta chamado Natan. Pouco se ouve pregar acerca deste profeta, homem de Deus, servo do Senhor, escondido nas colinas, mas com a palavra de Deus para o rei. Por quê, pastor? Porque tem pregadores e pregadores, profetas e profetas, cantores e cantores. Como assim, pastor? Existe o pregador de multidões, existe o pregador missionário que prega para poucas pessoas, mas a glória de Deus vem. Mas existem os profetas para levitas, os profetas para pastores e os profetas para reis. A Bíblia diz que Deus levantou Natan com o dedo em riste e foi até o rei. Diferentemente de como Deus tinha usado Elias, que colocou o dedo no rosto de Acabe e disse assim: segundo a minha palavra não vai haver chuva. Este Natan sentou com o rei, talvez uma cadeira de balanço, e diz: rei, eu preciso te contar uma história, eu preciso te contar uma coisa. Olha como Deus trabalha, irmão, olha como Deus faz. Sentou com o rei e disse: Davi, existia uma terra, e nessa terra existia um homem muito rico e um homem muito pobre. Aí a história foi se levando e o profeta foi dizendo: um homem rico, ele recebeu um visitante na sua casa, e ele tinha muitas ovelhas, tinha muitos carneiros, tinha muitas vacas. Mas o que ele fez? Ele sabia que o seu vizinho, o pobre, ele só tinha uma ovelhinha, e essa ovelhinha ele colocava no colo, ele tratou dessa ovelhinha, era o que ele tinha na vida, ele só tinha aquela ovelhinha. E aí o rei dizia: e aí o que aconteceu? Eu sei, ó rei, que o homem rico recebeu uma visita em sua casa, e ao invés de matar uma de suas ovelhas, ao invés de matar uma de suas cordeirinhas para dar de alimento para este visitante, ele foi até a casa do vizinho e saqueou o vizinho e tirou tudo que o vizinho tinha. Ele colocou na sua mesa para o seu amigo participar. O rei ficou furioso, irmão. A Bíblia diz que Davi ficou tão furioso, tão irado, que disse assim: quem é esse homem digno de morte, digno de ser retalhado e digno de ser preso? Diz a Bíblia, o profeta Natan colocou-se em pé como profeta de autoridade. Aí sim usou a autoridade de Deus e disse: este homem é tu, Davi. Quando ele fala essas palavras, a Bíblia diz que Davi curvou a cabeça, abaixou a cabeça, e Natan continua dizendo: tu pegaste a mulher de Urias, o sacerdote, ou melhor, o soldado, e deitaste com ela, produziste nela um filho. Tu tens roubado, e o pior, assassinou Urias. Aí Davi baixa a cabeça e diz assim: pequei. Baixa a cabeça e diz assim: acabou para mim. Baixa a cabeça e cai em si, volta à realidade, irmão. Não é um sacerdote, também não é um discípulo, também não é um pastor, é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ora, se Davi, o homem segundo
segundo o coração de Deus, caiu em si. Quem sou eu? Quem é você para não cairmos em si nesta noite? Quem sou eu? Quem é você para não voltar à realidade? Quem sou eu? Quem é você para não voltarmos ao nosso juízo? Ei, você não está aqui por brincadeira. O culto não é uma brincadeira. Isso aqui é um lugar santo. Aqui está a santidade de Deus. Então reverência à casa do Senhor. Caia em si, acorda, crente, viva uma vida santa diante da majestade do Eterno. Na verdade, é muito difícil cair em si. Na verdade, reconhecer os nossos erros e as nossas faltas é muito complicado. Na verdade, cair em si não é para muitas pessoas. Tem gente que vai para o inferno porque escondeu e cobriu um pecado lá em 1800 e para lá. Escondeu, guardou as 7 chaves. E aí, pastor? E aí, só voltando e caindo em si. Como pastor? Sim, senhor. O pecado não confessado gera morte. Cai em si. Volte. Cai em si. Acorda do seu juízo. Acorda, volte à sua realidade. Esse menino foi inteligente e, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo a necessidade? Quantos trabalhadores? E numa versão bíblica diz assim: quantos jornaleiros? Qual é a diferença, pastor, de jornaleiros para trabalhadores? Jornaleiros não eram trabalhadores certos. Trabalhadores certos eram mordomos, aqueles que tinham acesso a tudo. Mas jornaleiros trabalhavam apenas na época da ceifa. Ou seja, 6 meses de trabalho, 6 meses sem trabalhar. E eu gosto e prefiro a versão jornaleiros. Por quê? Até mesmo aqueles que não têm acesso à casa têm fartura e abundância de pão. E esse filho pródigo, para acordar, foi preciso saber que até os jornaleiros tinham abundância de pão e ele padecia de fome. Pastor, é isso para esta noite? Não tem a parte boa. Qual é a parte boa, pastor? Os benefícios de quem cai em si, eles estão no reconhecimento, mas também estão no recomeço. Pastor, eu não entendi direito. Deus acorda você. Você acordou. Acordei. E agora? Reconheci. E agora? Recomeço. Como assim, pastor? Todos esses exemplos que eu citei aqui foram capazes, tranquilos, de recomeçar. Diz a Bíblia do Evangelho de Marcos, o capítulo de 1, volta lá comigo. Versículo de número 45.